Paz e graça para você ligado nessa emissora com toda sexta-feira. A gente está junto aqui depois do Jornal das 22 e hoje uma data extremamente importante, especialíssima para o povo de Deus. 31 de outubro, não é por causa da festa, não. É o aniversário da Reforma Protestante lá do século XVI. Gente, é importantíssima essa data. Martinho Lutero mudou a história do mundo, né? A partir das suas 95 teses afixadas na Catedral de Wittenberg, justamente nessa data, que é a escolhida para marcar a Reforma Protestante, que trouxe a fé cristã de volta às Escrituras Sagradas. E é das Escrituras Sagradas que nós vamos falar na entrevista de hoje. A Sociedade Bíblica do Brasil acabou de lançar uma Bíblia de estudo nova, com foco na igreja primitiva. Muito bonita, daqui a pouquinho vou mostrar para você, né? É realmente extremamente útil e muito relevante para compreendermos um período da história da igreja que, para muitos, retratava a igreja perfeita, né? E muita gente sonha em voltar para aqueles dias e para aqueles ambientes. Será que com a perseguição também? A gente já vai tratar disso. O entrevistado de hoje é ninguém menos do que o Dr. Ernie Seibert, que é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, né? O cargo oficial é o diretor executivo da SBB, mas ele funciona como presidente, embora tenha um presidente também que é... presidente do Conselho. O Conselho, né? Paz e graça, doutor. Tudo bem? Paz e graça. Uma alegria estar com você aí novamente, falando sobre essa Bíblia tão bonita e num dia tão importante, 31 de outubro. Sobretudo para o irmão que é luterano, né? Pois é. Maravilha. O senhor é o diretor executivo, a gente chama de presidente, mas tem um outro presidente da Sociedade Bíblica, que é o presidente do Conselho, é isso? Isso. A Sociedade Bíblica é organizada em gestão, que cuida do dia a dia, e governança. A governança são representantes das igrejas brasileiras, e eles são voluntários, e a gestão, então, são os que trabalham, tocam o dia a dia de trabalho. O atual presidente quem é do Conselho? É o pastor Ezequias Soares, ele é das Assembleias de Deus. É aquele Ezequias com S? Isso. Autor de vários livros, né? Sim, ele é um acadêmico, né? Ele lê grego, hebraico e é uma beleza. Há um rodízio, né, dos presidentes. Sim, a presidência da Sociedade Bíblica hoje ela é um período de 4 anos, ele só pode ser reeleito uma vez. E essa governança, nós acabamos de ter esse ano uma assembleia, foi o ano da assembleia, a próxima só daqui a 4 anos, então a diretoria foi escolhida e ela tem algumas normas, não pode ter que renovar um terço, pelo menos tem que renovar. Tem que ser de todas as regiões do Brasil, tem que ter das igrejas, não pode uma igreja dominar a Sociedade Bíblica, ocupar todos os cargos. Então, ela é muito bem estruturada. Muito bom, muito bem. Mais uma vez, obrigado por estar conosco e abrir espaço na sua agenda para falar. Eu vou mostrar agora para você, olha que bacana. A capa é simplesmente uma obra de arte, aqui assim, ó, tá vendo? Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Aprofunde-se no estudo das Escrituras em seu contexto judaico e cristão primitivo. E tem outra capa, para quem gosta de coisa mais sóbria e tal, não é meu caso, tem a capa mais clean. Eu gostei dessa aqui. Essa aqui é que é linda, né? Com todos os afrescos e símbolos primitivos cristãos. E o recheio dela é simplesmente maravilhoso. A diagramação, a clareza da fonte é realmente algo que salta aos olhos, né? E tem muitas figuras, gráficos, não sei se vai dar para você ver aí o que eu estou falando. A clareza da leitura é muito nítida para quem você segura a Bíblia na mão. Na TV talvez não fique tão claro, né? E ela é recheada de coisas, não é assim uma página ou outra, não. Ela tem bastante trabalho. E
além das ilustrações e fotos, tem muita nota de rodapé, evidentemente, trazendo as informações necessárias a respeito da igreja primitiva. Sobretudo como a própria igreja primitiva trabalhava com os textos que estão em cima das notas de rodapé. Então, é realmente uma ferramenta maravilhosa. Parabéns, doutor Erni, pela iniciativa. Obviamente, foi uma equipe bem grande que trabalhou, né? Sim, é uma equipe internacional e a gente traduziu essas notas e adaptou para a língua portuguesa, para o nosso texto. Você que está acompanhando a exibição do programa pelo YouTube, a exibição da gravação, né? Você pode e deve participar mandando sua observação, o seu comentário, a sua pergunta para as nossas redes sociais. A gente põe aqui na arte do programa e você participa aqui ajudando-me a entrevistar o Dr. Erni. E vamos direto para a nossa enquete. Você dedica, em média, ao menos 15 minutos por dia em oração e meditação na Palavra de Deus? 3 respostas possíveis: sim, não e quase isso, né? Então, se não for quase isso, você responde não. Vamos ver o resultado que é parcial, né, da enquete ao final dessa edição do programa. Muito bom. Doutor Erni, por que a Sociedade Bíblica fez essa edição da Igreja Primitiva? Qual foi a ponto focal? A Bíblia, para ser entendida, a Bíblia nasceu num contexto. O Antigo Testamento era um contexto judeu e hebraico, aramaico, e não é um contexto simples, foram séculos de história. Uhum. Então, imagina um livro que fosse escrito sobre a história do Brasil em 1500, 1700, 1900, né? Então, o texto bíblico é um texto ao longo da história, dentro de um contexto. Para entender o texto, a gente tem que entender um pouco do contexto, porque as palavras vão sendo usadas nesse contexto histórico e tal. O Novo Testamento também. Para deixar isso bem simples aí para os que nos assistem, veja, quando termina o texto do Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, dá um período intertestamentário de 400 anos. Certo. No Antigo Testamento, você não ouve falar de sinagoga. E aí Jesus vai para a sinagoga. O tempo todo, né, nos evangelhos. Então, de onde é que aparece a sinagoga 400 anos mais tarde? Aí tem um período intertestamentário que a Bíblia não explica. Esse contexto nos ajuda a entender o texto. E a igreja primitiva, digamos, aquela primeira igreja, ela não tinha ainda todo o texto do Novo Testamento. As datas dos textos mais antigos do Novo Testamento, os estudiosos discutem em torno disso, mas o primeiro livro foi escrito em torno do ano 40, né? A data mais antiga que se coloca. Jesus morreu em 33, foi pouco tempo depois. Mas o Novo Testamento todo já estava escrito no final do primeiro século. Os primeiros textos que aparecem extra-bíblicos, que reconhecidos são chamados os pais apostólicos ou padres apostólicos, Justino, Clemente, até Agostinho. Eles tinham uma compreensão do texto bíblico dentro desse contexto que vai se mudando historicamente. Se o Antigo Testamento era hebraico, o Novo Testamento é grego. O Novo Testamento grego vai ser lido num mundo que era cada vez mais latino também, por causa do Império Romano. Então, como eram entendidas as histórias? Esse texto ajuda muito, as notas, porque são notas de textos daquele período e de estudiosos daquele período que colocam como aquilo entra no contexto. Então, a Bíblia é muito interessante que nos ajuda a compreender. Existe isso de longa data, né? Eu era criança, já ouvia isso na escola dominical, nos cultos, um endeusamento da igreja primitiva, não existe? Entre nós cristãos. Esse endeusamento é bom?
Eu acho que quando se destaca só alguns versículos, você pode fazer um endeusamento. Em Atos, lá perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, comunhão. Agora, se você pega Coríntios, que os caras... ali já não era bem o quadro mesmo, e mesmo assim são os amados irmãos de Corinto que receberam aquela carta com tanta orientação. Então, eu acho que, olhando com equilíbrio a igreja primitiva, a gente vê que é como a igreja atual. Você tem casos que você diz, que coisa mais bonita que está acontecendo aqui, e tem uma experiência, e outros momentos você diz, está faltando aquela carta de Paulo aos Coríntios. Não é? Então, é mais ou menos o mesmo quadro, talvez, a igreja dos dias atuais. E talvez também parte desse endeusamento, além de ser só uma leitura meio filtrada, né, de Atos dos Apóstolos, uma espécie de nostalgia, né, do tempo em que o Espírito Santo agia assim. Eu conheci um pregador, o Dr. Silas Gonçalves, não sei se o seu irmão chegou a conhecer. Não conheci. Ele gostava de pregar sobre aquele texto, acho que é Atos 5, né? E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Moveu-se. Então o Espírito Santo movia lugares. Fazia literalmente terremotos, né? Só que terremotos positivos, né? De transformação, de mudança. E a gente tem saudade dessa época, né? Em que o poder de Deus se manifesta de forma tão forte. Como é que a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, e Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, esse é o nome, tá? Como é que ela trabalha o Antigo Testamento? Tem notas também? Tem notas também, porque o Antigo Testamento passa a ser lido dentro do contexto do Antigo Testamento, que é o contexto hebraico, a literatura rabínica e tudo isso, que também era de conhecimento da igreja do Novo Testamento. Deixa eu comentar pelo dia de hoje, 31 de outubro, que nós estamos tendo esse programa indo ao ar. Quando a reforma foi feita, ela não perdeu essa perspectiva da história. Era uma volta ao texto bíblico, mas quando os reformadores eles publicaram as suas confissões de fé, muitos colocavam ao final o que eles chamavam catálogo de testemunhos. A expressão era em latim que eles colocavam, catálogo de testemunhos, onde eles colocavam citações dos pais apostólicos ao longo da história, desde a igreja primitiva até 1500, para dizer, olha, na história da igreja, os testemunhos que nós temos por escrito dos pais da igreja confirmam que essa é a interpretação correta da Escritura. Olha que coisa bonita que uma Bíblia assim pode nos ajudar. Como eles compreendiam? Teriam outra compreensão que nós hoje? Muitas pessoas colocam essa dúvida na cabeça do leitor, dizem, esse texto que nós temos não é confiável. E aí falam das variantes dos textos. Eu acho que hoje, como nós podemos fazer esse estudo, nós temos tudo à nossa disposição, nós podemos dizer que o texto bíblico é extremamente confiável, justamente porque nós temos essas variantes e que podemos colocá-las lado e lado para ver o que aquele texto dizia. E o catálogo dos testemunhos mostra que o que nós ensinamos hoje não está em desacordo com o que a palavra de Cristo ensinava ou lá que Deus, quando criou o mundo, queria que acontecesse. Então, é uma Bíblia muito interessante desse ponto de vista. E o senhor, como erudito das Sagradas Escrituras, né, gosta de ver sua vibração com essa nova versão. Parece que as versões anteriores não esgotaram a questão, né? Sempre cabe mais algum tipo de... Cabe. Uma coisa bonita que tem nessa Bíblia, eu gosto, sempre que eu pego um livro, a gente aprende isso, mas muitas vezes não faz. Eu leio todos os prólogos, a apresentação, o prefácio, porque aí você entende melhor o livro. O editor, o pai do editor, que é pastor também, o pai do editor escreve uma palavra. E ele coloca ali
o uso pastoral dessa Bíblia, ou seja, como isso ajuda a comunidade cristã. Você que é pastor de uma igreja, como isso pode ajudar os membros da igreja a entenderem melhor o texto bíblico. É muito bonito isso. Quer dizer, É o Dr. Ed Dobson? Isso, porque você coloca um sentido mais do que acadêmico, um sentido pastoral nesse estudo da Bíblia. Eu achei muito bonita essa palavra. O último parágrafo, ele diz assim: como pastor, leitor e cristão, minha oração é para que você se deleite e se surpreenda com o que ler nesta Bíblia. Faça um esforço para deixar de lado sua mentalidade ocidental e experimente enxergar a Bíblia com olhos orientais. Só por isso vale a leitura. Só por isso que ele falou, opa, peraí, então a gente está lendo a Bíblia com olhos ocidentais e isso é perigoso? Ele continua. No mundo antigo, as coisas não giravam em torno das respostas, e sim das perguntas. Uau! Então vá fundo, faça perguntas difíceis e espere que Deus se revele de modo ainda mais rico e pleno, como talvez você ainda não tenha experimentado. Que bacana! É muito lindo, não é mesmo? Olha, vou te dar uma dica que acabei de pensar aqui. Pensa em alguém por quem você esteja orando. Né? Alguém que está vivendo um momento difícil, algum problema e tal, você está intercedendo para essa pessoa, ou tentando evangelizá-la, ou tentando trazê-la de volta à fé, porque o que não falta é gente desviada, né? Dá uma Bíblia dessa de presente. Além de ser linda visualmente, ela é deliciosa de ler. Fala assim, olha, isso aqui é diferente. Inclusive a versão é a Nova Almeida atualizada, é uma versão novinha, muito precisa, muito boa. E aí você ora, né? Para que Deus queime o coração dessa pessoa enquanto ela lê a Bíblia, né? Tem um outro detalhe dessa edição. Na minha análise, é uma das edições, ou a edição mais bonita de Bíblia que a Sociedade Bíblica tem. Do ponto de vista de arte gráfica, ela ficou mais cara por isso, mas ela merece esse destaque. Vejam, ela é toda colorida, impressão a 4 cores, toda a Bíblia. Né? São fotos coloridas em papel Bíblia e ela não perde na qualidade da impressão. Nós não conseguimos achar a gráfica ideal aqui no Brasil para fazer essa Bíblia. Tivemos que pedir socorro da Sociedade Bíblica da Coreia, que eles nos fizeram a impressão. A encadernação é primorosa, então sempre a gente quer dar um presente especial, bonito para alguém, até nesse sentido é uma coisa muito especial. Além de ser linda, ela vai chamar a atenção, né? E essa questão da cosmovisão oriental para compreender o pano de fundo das Escrituras é fora de série. Né? Muito, muito bom. Parabéns. O senhor produziu alguma coisa aqui? Não, eu não sou um dos autores, não. Eu sou só o que coordena a Sociedade Bíblica. Eu não tenho tanta culpa nessa edição. Mas... Então ela não foi impressa aqui no Brasil? A impressão foi feita fora do país. Olha só. Eu sei que a gráfica da Sociedade Bíblica é de ponta, né? Mas, de fato, a clareza do texto, a leitura fica muito fácil, né? Embora as páginas sejam bem fininhas, não tem contaminação de um lado para o outro, né? A fonte é maravilhosamente linda, é gostoso realmente de ler. Além do fato de ela ser colorida, né? O que facilita bastante. Vocês estão vendo aí as páginas, olha. Né? É um livro prazeroso de se ler, né? Olha aqui. Um exemplo de algumas das cartas, isso aqui é uma página de Jeremias capítulo 29. Um exemplo de algumas das cartas de Laquis escritas durante a invasão babilônica em Judá, a qual resultou na destruição do Templo de Jerusalém em 586 a.C. O texto de Jeremias 29 contém uma carta que Jeremias enviou de Jerusalém para os exilados. E você tem aí os fósforos, não sei como é que fala,
acho que não é fóssil, né? Mas as provas históricas desse evento aqui fotografadas. Todas as referências estão bonitas, destacadas num quadro verde, né? Ao fim da página, e as notas de rodapé embaixo, de forma muito clara. E ao longo da leitura você tem artigos curtos sobre temas que são tratados ali naquele livro, ou naqueles capítulos da Bíblia. Você tem pequenas chamadas que levam para dentro do texto, colocando dentro da história daquele período em que foi escrito. É realmente uma obra acadêmica e, ao mesmo tempo, pastoral, muito bem feita. Tem gente no YouTube que está assistindo a exibição da gravação, né? E que está perguntando, mas como é que se adquire? Já está nas lojas? Como é que... Está nas lojas. Pode procurar nas lojas onde você normalmente encontra, ou se não, você vai no site o site da Sociedade Bíblica para compra de Bíblias é sbb.com.br. Ali você tem. Mas você procurando, porque no Brasil o mais difícil para nós da Sociedade Bíblica é lidar com a questão do frete. Você mandar para algum lugar, às vezes o frete fica mais caro que a Bíblia propriamente dita. E isso você, achando essa mesma Bíblia, procurando em outros que são mais especializados nessa área logística, você consegue às vezes um preço melhor procurando em outras lojas ou organizações. É porque ela é pesada, né? Então é por isso que encarece o frete. Realmente muito, muito bonito. Não sei se vai dar para ver essa página aqui. Tem uma interpretação artística na página de Ezequiel. Assim? Assim? Aqui, ó. Interpretação artística da visão de Ezequiel dos querubins e das rodas. William Blake, né, no século XIX. É uma foto de um quadro que está no Museu de Finas Artes e que interpreta uma visão absurdamente complicada de se ter. Se você só lê Ezequiel, capítulo 1, você fica doente disso, você consegue entender o que ele está falando, né? Embora ele se esforce muito. E aqui tem uma interpretação artística. Só por isso você já vê como a Bíblia é. Deu para fotografar? Deu para retratar? Deu, né? Olha aí. Realmente é uma Bíblia de valor. Eu nunca vi essa interpretação em Bíblia nenhuma. Tem muita novidade. Nem dicionário bíblico também. Muito, muito bacana. Parabéns, doutor Erni, por mais essa iniciativa. A Sociedade Bíblica, o senhor tem ideia de quantas Bíblias de estudo já tem? São dezenas. Sabe que nós classificamos as Bíblias de estudo como Bíblias de estudo propriamente ditas, que seria Bíblia de Estudo Almeida, Bíblia de Estudo NTLH, NAA, que dá a introdução ao livro, dá as informações históricas e tal, e Bíblias de Estudo temáticas. Sim. Essa é uma Bíblia de Estudo temática, ela aborda desse ponto de vista. Uma Bíblia de Estudo da Família, ou Bíblia da Família, é uma Bíblia temática. Então, por aí você pode ter muitas Bíblias de estudo. As gerais são relativamente poucas, mas essas temáticas, trazendo lendo a Bíblia sob um determinado foco, são diversas. Eu tenho uma que é do trabalho. Fé e Trabalho. Tenho lá em casa. Muito, muito bem feitinha também, só que não é tão bonita igual essa aqui. Não é. Essa aqui eu acho que é campeã do ponto de vista da estética. Muito legal. Se você está com vontade de estudar a Palavra de Deus, você pode e deve entrar em contato com a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Nós temos vários cursos na AGRADE e agora o curso bíblico, ele é ministrado em plataforma de ensino à distância, EAD. Então, você vai estudar na sua casa, um curso com níveis diferenciados. Então, se você já fez o básico, entre em contato, você vai se surpreender como o curso bíblico está dinâmico e vai fazer agora os estágios posteriores, tá bom? É só ligar para 3115-0819 em São Paulo, então tem o 011, né?
durante o horário comercial ao longo da semana. Ou entrar no site agrade.com.br e lá você também terá todas as informações. No caso de você passar pelo site da Agrade, depois que já estiver satisfeito com as informações obtidas, passa no site da RIT TV. Lá você vai ter possibilidade de, além de nos conhecer melhor a nossa emissora, entrar em contato conosco, fazer críticas, observações e sugestões. Por exemplo, quem você gostaria de ver sendo entrevistado ou entrevistada aqui no Vejam Só Entrevista, tá bom? A gente vai para o intervalo, já volta com as fotos do pessoal que está concorrendo aos brindes do programa Vejam Só. Até já. Opa, estamos de volta com o programa Vejam Só e agora é a hora de conhecer você, né? E quem manda a fotografia para cá já concorre aos sorteios que a gente vai fazer. Então você vai mandar para o Facebook, Programa Vejam Só, ou para o Instagram, @Programa Vejam Só. Bate sua foto, se identifica direitinho, seu fulano de tal lugar, cidade e estado, pronto, você já está concorrendo. E quem estiver passando pela capital paulista, eu exorto a fazer uma visita ao Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, que é de onde vem os brindes que a gente distribui aqui. Ele fica bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. Está aí a doutora Eliana, que é a nossa gerente lá do Shopping do Povo, com fartíssimo material, tanto de áudio quanto de vídeo, literário, além de um monte de outras coisas até para você vestir, né? Fora as Bíblias, lógico, né? Que estão lá à sua disposição. A Avenida São João, 816, muito, muito perto da Estação República do metrô, tá? Bem facinho mesmo. Aproveita, já assiste um culto aí na igreja sede e depois vai ao shopping ou vice-versa, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Pântano Grande, no Rio Grande do Sul. Aí eu sempre pergunto, será que tem pântano pequeno lá também? A Vera Lúcia e o Henry, que é neto dela, estão assistindo ao Vejam Só. Gerações bem diferentes e a Vera Lúcia aí com mulheres que vencem no peito. E aí, Henry, você também pertence aos jovens que vencem, né? Tá aí. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Em Cariacica, no Espírito Santo, Guilherme Pedroni é nosso telespectador. Valeu. Grande abraço para você, meu querido irmão. Deus abençoe bastante. E em São Paulo, na capital paulista, o Claudinei Melo é nosso telespectador. Aí, inclusive, ganhou o convite para vir assistir a gravação ao vivo aqui do estúdio, já que mora na capital paulista. Os detalhes você pega, viu, Claudinei? Você acerta pelo Facebook, tá bom? Com a nossa equipe aqui. Muito bem. Já voltou na enquete? A nossa enquete é: você dedica, em média, ao menos 15 minutos por dia em oração e meditação na Palavra de Deus? Vai votando na enquete que daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado parcial da mesma. Doutor Erni, se a Palavra de Deus não muda, o texto sagrado não muda, muda a versão, né? Você usa uma versão mais atualizada ou mais antiga e tal. Por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Eu já sei o que ela diz, ela não vai mudar mesmo? Essa é uma pergunta bem boa de a gente pensar. Tem um texto que não muda, mas tem um sujeito aqui que mudou, que lê aquela Bíblia. Aí, aquela palavra, para mim, o Espírito Santo traz uma nova mensagem. Então, quem necessita da leitura não é a Bíblia, é eu que necessito. Então, esse exercício que a gente faz de leitura bíblica, ele é assim. Eu leio a Bíblia, o mesmo texto, eu leio em outra situação de vida, ele fala de novo comigo. Ele fala.
E eu faço esse exercício já há anos, eu vejo como muda. Às vezes a gente tem momentos da vida marcantes, né? Eu lembro de um momento da vida lá que eu li um texto, né? E ele me ajudou muito. Anos depois, quando eu fui estudar aquele texto academicamente, eu vi que ele falava diferente para mim. Em outra situação de vida, ele fala diferente. É assim a experiência de vida. E é tão bonito isso, como Deus fala com a gente pela sua palavra. Nós estamos no aniversário da Reforma, né? Hoje é 30 de outubro. E a Sociedade Bíblica lançou no aniversário de 500 anos, né? Em 2017, a Bíblia da Reforma. Bíblia de Estudo da Reforma. Aliás, lindíssima também, né? Uma edição maravilhosa. Ela ainda existe à venda, não? Existe à venda. Aliás, nós temos tentado trazer temas assim em Bíblias de estudo. Tem a Bíblia de estudo de Lutero, com citações de Lutero ao longo do texto. Tem a de Wesley, que é da Igreja Metodista, né? Como ele, estudiosos de Wesley, destacaram e colocaram os textos onde ele... a Bíblia da fé reformada, que é mais de Calvino e dessa linha de pensamento, para que as pessoas possam entender como as leituras que a igreja fez ao longo da história ajudam, né, a compreensão. E é bem bonito esse estudo comparativo. Essa da Reforma não é a Bíblia de Genebra? Tem uma de Genebra e a outra da Fé Reformada. São duas. São duas Bíblias. É outra editora. Tá. É outra editora que fez a parceria com a Sociedade Bíblica. Muito legal. E a primeira edição dessa Igreja Primitiva em português é essa, mas ela já saiu no exterior? Ela saiu no exterior. A gente viu ela e pediu para os direitos para colocar em língua portuguesa, e ela tem sido muito bem recebida pelas pessoas. As igrejas... Eu lembro quando eu fiz o doutorado, eu tinha um professor que dizia que os evangélicos têm o costume de fazer um salto histórico. Eles vão na Bíblia, dão uma parada no santo de sua preferência, ele usou essa expressão de uma maneira um pouco humorística, mas eu sou luterano, então eu vou parar em Lutero, o outro é reformado, ele vai parar em Calvino, o outro vai parar em Wesley, e se você está numa linha mais longa, temos igrejas novas surgindo, você para naquela pessoa que te marcou na fé, e aí você lê e faz o salto da história. Mas é importante que a gente volte, porque Deus preservou a sua palavra ao longo da história. Ele traz essa mesma palavra que permanece para sempre até nós hoje. O mundo é diferente, o mundo mudou, até as próprias igrejas mudam. Veja, antigamente se faziam... Primeiro a igreja era debaixo de árvores, nas catacumbas. Depois começaram a fazer prédios, grandes prédios, como nós temos as catedrais. Depois passou a ser em garagens, até hoje, assim, em lugares mais diversos. E hoje tem churches que pintam tudo de preto, voltando a um costume que já tinha lá no tempo do pietismo, também pintavam igrejas todas de preto, né? Então, a igreja vai mudando, mas a palavra de Deus permanece. E esse é o vínculo que nos une com a igreja de todos os tempos. Essa leitura é muito importante da história da igreja. Uma das questões, assim, contemporâneas, já não tão novas no Brasil, mas que ainda suscita bastante debate, é o papel da mulher na igreja, sobretudo na liderança da igreja. Como é que a igreja primitiva via a questão da mulher? A gente sabe que na sinagoga elas eram segregadas. Na igreja também? Sim e não. Tem uma Bíblia de estudo da Sociedade Bíblica, que é a Bíblia da Mulher, que é muito interessante. Tem uma edição mais antiga, que era com notas feitas fora do Brasil, mas é uma que nós coordenamos, que agora está sendo distribuída. Ela faz uma estatística, eu não consigo lembrar, mas são dezenas ou até centenas de mulheres, eu acho que são centenas de mulheres citadas na Bíblia, no texto bíblico.
Isso é uma exceção na literatura antiga, né? E mulheres importantes, veja, no Novo Testamento, por exemplo, Maria, Marta, e assim vai, depois a Safira, Ananias e Safira, são mulheres citadas ao longo das passagens bíblicas e que dão um ensinamento para nós hoje. Então, esse é o lado positivo. Claro que havia também, dentro da sociedade daquele tempo, a cultura também permeava, mas não era a cultura bíblica propriamente dita. Jesus tinha, entre os seus discípulos, tinha as mulheres. Isso não é nunca ofuscado no panorama bíblico. Tem livros, textos de mulheres, a oração de Maria, a oração de Isabel, o cântico, está lá registrado. Cântico de Ana, de Débora. Agora, tem a Priscila, que é a esposa do Áquila, né? Do Áquila. E que era discipuladora, discipulou Apolo, né? E, obviamente, tinha um papel de destaque. Paulo fala que tinha uma igreja que funcionava na casa deles. Eles mudaram de lugar várias vezes, né? Porque eles eram oriundos de Roma. Uhum. Os judeus foram expulsos, eles foram para lá e para cá e eram auxiliares diretos de Paulo. Eu tenho uma forte desconfiança, vou falar aqui, é pura especulação, né? Mas eu tenho uma expectativa muito grande de que, quando chegarmos ao céu, a gente vai se surpreender porque vamos descobrir finalmente quem escreveu Hebreus. E eu acho que foi Priscila. Com o auxílio de Áquila também, porque o livro de Atos e também as cartas de Paulo não falam Áquila e Priscila, falam Priscila e Áquila. Ela tinha preponderância. Agora, se ela pusesse o nome num livro bíblico, ninguém ia aceitar naquela época. Então, por isso que ninguém sabe a autoria do livro de Hebreus. Deve ser uma mulher. E se for mulher, é Priscila. É uma especulação. É uma especulação que não muda absolutamente nada na vida de ninguém. E não muda nem o texto. Então, eu não sei por que a gente fica... Uma das questões muito chatas que eu vejo na fé cristã é a questão de você trabalhar de forma muito erudita com as questões da fé. Chega uma hora que isso se esgota, né? Mas você tem um mercado aí crescente de mestrandos e doutorandos que precisam fazer dissertações sobre alguma coisa e não pode chover numa olhada. Então, fica procurando pelo em ovo, né? E tem coisas que a gente tem que ler sempre o texto no contexto que ajuda. Por exemplo, se eu faço a pergunta, o que a Bíblia ensina sobre os computadores? Como é que é? Aí o sujeito fica cheio de... Ela não ensina nada, não tinha computador naquele tempo. Mas veja, né? Então eu pergunto, o que a Bíblia ensina sobre coisas do nosso mundo atual? Ele é diferente. A história, a Bíblia mesmo ensina uma linha reta. A história vai até o fim dos tempos, né? Uhum. Tem um fim dos tempos, não é só na filosofia, a Bíblia que ensina isso, né? Então ela vai em linha reta para frente, não é cíclica, não é uma volta sempre a mesma coisa, ela vai para frente. Agora, a palavra do Senhor permanece. Agora, veja, essa mesma palavra que eu leio, as compreensões, às vezes, até para aplicar na realidade, são diferentes. Nós estamos aqui vestidos, estamos de calça, paletó, né? Que é uma maneira respeitosa. Se nós fôssemos assim na sinagoga, no tempo de Jesus, eles iam olhar, de onde é que saiu essa gente aqui? Tudo esquisito. Tudo esquisito. Então, todas essas coisas vão mudando e a gente acha que é sério a nossa roupa, né? Então, contra aquela. Então, você hoje você vai para outras culturas. Por que a Bíblia consegue ser entendida pela cultura na China, no Japão, na Coreia, na Índia, no Oriente Médio, na África, Europa, no Brasil, América Latina, América do Norte? A Bíblia permanece para sempre, mas as pessoas são diferentes. As pessoas, é o mesmo ser humano, mas nós somos frutos de cultura. Por isso que nós temos dificuldade de nos entendermos. Mas a palavra
é a mesma palavra para todos nós. Não é uma coisa bonita que Deus fez por aí, que nos une em torno da palavra e a compreensão da palavra e nos conduz pela palavra. E aí, essa Bíblia da igreja primitiva, ela é um auxílio enorme para a prática pastoral, porque ela mostra como eles, dentro daquela cultura, aplicaram isso na igreja. Como isso aparece, por exemplo, tradução de Bíblia é uma discussão que muitas vezes surge. Como as citações do Antigo Testamento, que hoje nós temos o texto do Antigo Testamento, foram feitas. Qual é o princípio de tradução? Era palavra por palavra, era por equivalência dinâmica, e aí você vai ver vários princípios de tradução já lá presentes naquela tradução. E não se brigava, nem se falava nisso. Às vezes, quando a gente olha, no final de semana eu dei um seminário de ciências bíblicas sobre tradução. Então, quando, por exemplo, os textos mais antigos do hebraico se diz, olha, não pode acrescentar um tilo nem nada, não tinha nem vogal naquele texto. O que significava para aquele período aquela palavra? Então, essa compreensão dentro do contexto nos ajuda a entender e trazer a Bíblia de uma maneira muito apropriada para todos nós. É importante a gente estudar. Com certeza. Olha, não sei se vai dar para mostrar, mas olha que bacana. Abri ao acaso a Bíblia aqui, caiu em Atos 16, 17, né? E se você perceber aqui, ó, eu vou tentar enquadrar melhor. Aqui. Isso aqui, ó, local da prisão de Paulo em Filipos, segundo a tradição. Né? Então, aí que você tem uma ideia de como era a prisão e por que um terremoto abriu as cadeias. Se você pensa num presídio de segurança máxima de hoje, o terremoto não ia fazer nada. Mas aqui, você vê como o terremoto afetaria e soltaria todos os presos. Olha que bacana. Não conheço nem dicionário bíblico que tenha esse tipo de informação visual. Né? O Areópago em Atenas, onde Paulo debateu com os filósofos, está aqui, ó. Né? Essa região aqui, essa parte, né, perto da cidade, na Acrópole, lá de Atenas, ficavam os altares, inclusive o altar ao Deus desconhecido. Olha aqui como é visualmente comunicativa a Bíblia, obviamente trazendo informações do contexto da igreja primitiva, porque esse é o foco da Bíblia. Além de, né, ter algumas coisas interessantes. Estudo da palavra, tagarela, né? Aí é ho espermologos, em grego, né? Que é traduzido por tagarela. Esse termo se refere literalmente a pássaros que bicam sementes ou ao comportamento de animais necrófagos, que comem carniça, né? A ideia deles é que Paulo estava pegando partes de informações ou ideias e as transmitindo como se realmente as compreendesse. Está falando papagaiano, a gente diria hoje, né? Fazer tendas é outro estudo da palavra. Enfim, você tem aqui na Bíblia um ferramental maravilhoso. E eu vou repetir a dica que eu dei para você. Né? Pega 2 dessas Bíblias, uma para você, né? Estudar com a família e tal, e outra para você dar de presente para a pessoa pela qual você está orando, intercedendo, alguém que já foi desviado da fé ou que está enfrentando uma luta muito grande. Essa leitura vai trazer um frescor muito grande e Deus vai usar essa leitura para trazer de novo essa pessoa para a fé. Né? Acho que é uma dica muito, muito importante, muito boa. Tá bom? E a Sociedade Bíblica já tem algum outro projeto novo ou ainda não? Sempre tem. A gente faz 2 tipos de programações, uma programação mais de longo prazo, 3, 5 anos, né? Porque para preparar uma Bíblia dessa, se eu decidisse hoje preparar, veja, eu tenho que traduzir, eu tenho que fazer todas as revisões, é quase como fazer uma tradução de texto bíblico. Isso leva, no mínimo, 1, 2 anos. Mesmo com todo o auxílio dos ferramentais digitais, isso leva um longo período. Aí você tem que fazer a diagramação, e aí vem os detalhes até para publicação de uma Bíblia. Não é assim que eu posso pegar
no bar da esquina, na loja da esquina, o papel, eu preciso de tantas toneladas de papel, eu tenho que encomendar esse papel para ser feito, para chegar, para ser impresso e para ser... Então, leva uns 3 anos para uma Bíblia dessa. Então, nós temos 2 tipos de programação. Sempre olhamos para frente. E os temas também. Veja, nós estamos agora nos temas, nós já estamos olhando para frente. Nós estamos em 25, né? Daqui a 3 anos vai ser o 3º ano da Bíblia no Brasil. A gente faz de 10 em 10 anos, 28. Né? E 28 a gente já está olhando para a celebração. Na língua portuguesa, o nome ligado à Bíblia é Almeida. O que nós vamos trazer de Almeida para 28? Então já está em preparo e muitas outras novidades que vêm por aí. Deixa eu mostrar de novo a capa da Bíblia. Essa foi a que eu gostei, né? Mas tem uma capa mais sóbria também, com símbolos cristãos, só que não tão coloridos, né? Como nessa capa aqui, né? Ela é realmente muito bonita. Para presente é sensacional, né? Tá aqui, ó. Bíblia de Estudo Igreja Primitiva. Dr. Erni, quem quiser adquirir, como é que faz? Ele vai para o site www.sbb.com.br. Tá. E quem tem acesso às lojas, né? Vai às lojas. Vai às lojas. Aí você já pega, porque tem aquela dificuldade de comprar direto da editora para a remessa. Ela é pesada, então o frete muitas vezes inviabiliza esse tipo de aquisição, tá bom? Doutor Erni, muito obrigado por ter mais uma vez aberto espaço na sua agenda. Conte conosco, somos parceiros. Obrigado. Sempre que a Sociedade Bíblica precisar ou quiser, estamos à disposição. Bom, vamos ver o resultado da nossa enquete, né? Quem quiser os contatos do Dr. Erni, eles foram publicados ao longo da entrevista. E se você não anotou, eles estão arquivados no Instagram do programa. Instagram, @programa, vejam só, tá bem? Vamos lá. Você dedica, em média, ao menos 15 minutos por dia em oração e meditação na Palavra de Deus? Vamos lá. Opa, 50% sim, que beleza. Depois, 34% é um bocado, hein? Não dedicam. E quase os 15 minutos, né? 16%. Então, se você somar os 50 com os 16, vai dar 66%. Que beleza. 2/3. Tá bom. Tomara que seja verdade mesmo, né? Enfim. Mas é absolutamente necessário orar e ler. Nós temos o hábito, infelizmente, de só orar. Quando a gente ora, né? A gente só ora porque pede, né? E aí Deus quer responder e a gente espera que o anjo Gabriel venha falar com a gente, igual ele fez com algumas pessoas do Novo Testamento. Ele não vai fazer isso não, viu? Pode até fazer, mas eu acho que não é bem esse o caminho. Em Hebreus a gente aprende que Deus nos fala pelo Filho. O Filho é a palavra de Deus escrita é a Bíblia Sagrada. É por meio dela, com a intermediação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, que nós compreendemos o que Deus espera de nós e o que Ele quer de nós. Então, a leitura é fundamental para a gente poder compreender o que Deus espera. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos novamente na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá!